Antes de mergulhar neste dossiê, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Assim você não perde nenhum documentário e nos ajuda a revelar histórias que vão além dos fatos. O sonho do Hexa acabou. Não foi dessa vez. Durante grande parte da partida, ele quase não apareceu. Cercado pelos defensores brasileiros, Erling Haaland parecia isolado, distante do gol, controlado. A estratégia parecia funcionar. O Brasil havia conseguido aquilo que muitas seleções consideravam impossível: impedir que um dos atacantes mais perigosos do planeta encontrasse espaço. Mas jogadores como Haaland não precisam dominar uma partida inteira. Eles precisam de um instante, uma bola cruzada, um pequeno atraso na marcação, um segundo de liberdade. Quando a oportunidade finalmente apareceu, Haaland se antecipou e colocou a Noruega na frente. Pouco depois, surgiu uma segunda chance e ele marcou novamente. Noruega 2, Brasil 1. Eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o país pentacampeão deixava a competição antes das quartas pela primeira vez desde 1990. Mas aquela derrota não começou no momento em que Haaland marcou. A eliminação brasileira havia começado muito antes. Começou em decisões tomadas dentro dos escritórios da CBF. Começou em um ciclo marcado por mudanças constantes de comando. Começou quando a seleção passou anos tentando descobrir quem deveria treiná-la e como deveria jogar. Durante décadas, enfrentar o Brasil significava entrar em campo respeitando uma camisa que carregava 5 estrelas. Uma camisa que representava criatividade, coragem, improviso, protagonismo. Os 90 minutos que destruíram o sonho. Quando o árbitro autorizou o início da partida, uma coisa chamou a atenção imediatamente. O Brasil não entrou em campo para controlar o jogo, entrou para esperar. Era uma estratégia arriscada. Ao invés de pressionar a saída de bola da Noruega, a seleção recuava suas linhas e aguardava o momento certo para atacar em velocidade. Na teoria, fazia sentido. A Noruega gostava de jogar em transições rápidas. Se tivesse a posse, talvez deixasse espaços nas costas da defesa. Mas havia um problema. Ao entregar a bola para um adversário extremamente organizado, o Brasil também entregava confiança. A cada troca de passes, a Noruega crescia. Os jogadores se movimentavam com naturalidade, sem pressa, sem desespero. Como se estivessem enfrentando qualquer outro adversário. Essa talvez tenha sido a primeira grande mudança que o futebol mundial assistiu naquela noite. Durante décadas, muitos times enfrentavam o Brasil tentando sobreviver. Agora era diferente. A Noruega queria comandar a partida. E conseguiu. Mesmo assim, os primeiros grandes momentos pertenciam ao Brasil. A estratégia começava a funcionar. Em roubadas de bola e ataques rápidos, a seleção encontrava espaços. Vinícius Júnior era o principal responsável por quebrar linhas. Toda vez que acelerava, levava perigo. Endrick atacava os espaços. Bruno Guimarães aparecia entre os volantes. Parecia apenas questão de tempo para o primeiro gol brasileiro. Então surgiu a oportunidade que mudaria completamente a história daquele Mundial. Pênalti para o Brasil. Era o tipo de lance que muda campeonatos. Os jogadores se aproximaram. O estádio inteiro ficou em silêncio. Do outro lado, o goleiro norueguês tentava desconcentrar o cobrador. Naquele instante, milhões de brasileiros imaginavam o gol. Mas a bola não entrou. A cobrança foi defendida. Em uma Copa do Mundo, um pênalti desperdiçado nunca representa apenas um erro técnico. Ele altera emoções, muda comportamentos, transforma confiança em ansiedade. A partir daquele momento, algo parecia diferente. Os jogadores brasileiros começaram a acelerar decisões. Erravam passes simples. Perdiam o tempo das jogadas. Enquanto isso, os noruegueses cresciam. O relógio avançava. O Brasil criava as melhores oportunidades. Mas era a Noruega quem parecia controlar emocionalmente. A primeira etapa terminou sem gols. Mas não terminou igual. A Noruega voltou acreditando na vitória. O Brasil voltou carregando a sensação de oportunidade desperdiçada. Foi no intervalo que o confronto mudou. O treinador norueguês promoveu alterações. Jogadores mais rápidos, técnicos e agressivos. A intenção era clara: explorar o desgaste brasileiro. Nos primeiros minutos do segundo tempo, quase funcionou. Endrick ficou cara a cara com o goleiro.
Bastava concluir. Mas mais uma vez, o goleiro apareceu. Uma defesa espetacular. Ali, muitos torcedores sentiram o perigo, porque em Copas existe uma regra não escrita. Quando um time desperdiça chances repetidamente, normalmente paga um preço. E ele chega sem aviso. A bola chegou ao lado esquerdo. O cruzamento saiu. Dentro da área, Erling Haaland fez o que construiu sua carreira. Atacou o espaço e finalizou. Gol. Silêncio. Durante quase todo o jogo, Haaland foi bem controlado. Mas atacantes desse nível não precisam de 10 oportunidades. Precisam de uma. O Brasil ainda tinha tempo e precisava reagir. As substituições começaram, mas o efeito foi diferente. A equipe perdeu organização. Os espaços ficaram maiores. A Noruega passou a encontrar facilidade para trocar passes. Neymar entrou tentando dar criatividade. Vinícius continuava buscando jogadas. Mas toda vez que a bola chegava ao gol, encontrava novamente um obstáculo. O goleiro era uma muralha. Aos 44 minutos, o golpe definitivo. Contra-ataque rápido. Haaland recebeu, escolheu o canto e finalizou com a tranquilidade de quem já conhecia aquele momento. Segundo gol. Fim do sonho. Nem houve comemoração exagerada. Eles sabiam o tamanho do feito, eliminando a maior campeã da história. O apito final confirmou. Noruega 2, Brasil 1. Uma das eliminações mais dolorosas. Os números explicavam parte da história. O Brasil criou o suficiente, perdeu pênalti, cara a cara, parou no goleiro. Mas quem controlou o jogo emocionalmente foi a Noruega. Como uma seleção com os jogadores mais valiosos do planeta perdeu o controle? A resposta estava em decisões tomadas muito antes da bola rolar. E essa história é muito maior que um jogo. Quando o árbitro encerrou a partida, milhões de brasileiros enxergaram apenas o resultado. Noruega 2, Brasil 1. Mas quem trabalha diariamente com futebol sabia que aquele placar era apenas a superfície de um problema muito maior. Nenhuma seleção é eliminada de uma Copa do Mundo apenas por causa de um pênalti perdido. Nenhuma potência do futebol deixa de disputar as quartas de final por causa de 2 gols sofridos. Esses acontecimentos apenas revelam algo que já vinha sendo construído há muito tempo. E no caso da seleção brasileira, essa construção começou anos antes de a bola rolar nos Estados Unidos. Durante décadas, o Brasil foi referência. Hoje, o cenário mudou. São os brasileiros que observam o modelo europeu tentando entender o que deu errado. Enquanto a seleção trocava de treinador diversas vezes desde a Copa de 2022, seus principais adversários consolidavam projetos. A Espanha manteve sua filosofia, a França renovou gerações e a Inglaterra investiu na base. E a Noruega construiu algo talvez ainda mais importante: estabilidade. Seu treinador teve tempo para implantar um sistema que não dependia só de talento. Foi justamente isso que se viu nas oitavas de final. Sempre que o Brasil pressionava um setor, a Noruega encontrava outra saída. Tudo parecia treinado, nada improvisado. Talento ganha partidas. Projetos consistentes conquistam títulos. Foi justamente isso que Carlo Ancelotti tentou explicar após a eliminação. O treinador insistiu que aquela derrota deveria marcar o início de um novo ciclo. Segundo ele, era preciso absorver a frustração e seguir construindo uma equipe capaz de competir em 2030. Como uma seleção repleta de jogadores que atuam nos maiores clubes do mundo conseguiu ser dominada por uma equipe que, até poucos anos atrás, sequer era considerada candidata ao título, a resposta passa inevitavelmente pela organização. O futebol moderno mudou. A preparação física evoluiu e a análise de desempenho tornou-se extremamente sofisticada. Nesse cenário, a tradição perdeu espaço. Camisas não vencem jogos, projetos vencem. E talvez essa seja a transformação mais dolorosa para o torcedor brasileiro. Vinícius Júnior brilhou em diversos momentos. Endrick representava a renovação. Neymar carregava a experiência. Mas nem mesmo astros desse nível resolvem sozinhos problemas coletivos. A Noruega não tinha tradição, mas possuía convicção. Sabia onde pressionar, quando acelerar e confiou que Haaland resolveria quando a oportunidade surgisse. Foi exatamente o que aconteceu. Mas talvez o impacto daquela eliminação tenha ido muito além das 4 linhas. Bilhões de visualizações e investimentos de patrocinadores estão ligados às seleções que permanecem na competição. Quando uma seleção do tamanho do Brasil deixa a competição precocemente, toda essa cadeia perde parte do seu potencial. Campanhas publicitárias são reduzidas e audiências diminuem. Durante décadas, o futebol foi uma ferramenta de projeção internacional do Brasil. Hoje essa percepção muda. O respeito permanece, mas o medo diminuiu. Os adversários agora acreditam que podem vencer. Existe hoje um projeto capaz de transformar esses jogadores em uma seleção dominante novamente?
ou continuaremos esperando que talentos individuais resolvam problemas estruturais? Se a resposta for não, a eliminação para a Noruega poderá ser lembrada não apenas como mais uma derrota, mas como um momento em que o mundo percebeu que o Brasil deixara de ser a referência absoluta.